Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Lohini, seja muito bem-vindo ao meu canal e ao meu novo estúdio de gravação. Estou muito feliz de te receber aqui no meu primeiro vídeo do ano de 2023 e hoje eu quero te apresentar um guia prático para você se organizar e se preparar para alcançar as suas metas em 2023. Se você não sabe, gente, a organização, anda assim com a produtividade. E não tem como a gente ter performance ou alcançar as nossas metas quando a gente está num terreno de desordem. Desordem mental, desordem material, talvez a sua vida está refletindo um caos, a sua rotina está caótica e várias outras coisas estão manifestando para você um sinal vermelho de que você precisa parar e aprender a se organizar. Porque o caminho fica muito mais leve quando você sabe qual é o caminho. E talvez você ainda não se organizou porque você não sabe quais são as etapas para isso. E nesse vídeo eu vou te apresentar essas etapas para você dar o seu pontapé aí, se organizar e se preparar para as bênçãos de 2023, porque 2023 é nosso. Esse ano tem muitas promessas, só que essas promessas só vão te encontrar se você estiver preparado. E eu quero te ajudar nisso. A minha missão esse ano é te ajudar a colocar a sua vida em ordem para você alcançar as suas metas e seus sonhos. Então, antes de te apresentar essas estratégias, não deixe de curtir esse vídeo para me sinalizar que você curte esse tipo de conteúdo, para eu trazer mais para você, mas também se inscrever aqui no canal, gente. Aqui nós falamos sobre produtividade, organização e estratégia dentro do Notion para você manter a sua vida organizada e alcançar seus objetivos. Então, bora para o que interessa. O primeiro passo dessa estratégia de 5 etapas para você se organizar em 2023, gente, é definir o que você precisa organizar. Essa etapa é muito importante, é uma etapa de fato de definição, que é onde você vai tirar da tua mente tudo aquilo que está drenando a tua energia, te gerando desordem, te gerando ansiedade, e colocar de fato em alguma ferramenta ou no papel, qualquer ferramenta que você tenha e ter mais clareza. É nesse passo que você de fato vai entender o tamanho do teu desafio. E não adianta nada ficar guardando aí essas coisas na sua cabeça que muitas vezes te dão ansiedade noturna, ficam atrapalhando você de executar seus sonhos. Por quê? Porque elas drenam a tua energia. Não saber o tamanho do desafio não faz com que a sua mente não fique apitando aí essas pendências na sua cabeça. E de fato, gente, enquanto a gente guarda, armazena na nossa mente todas essas coisas que estão em desordem ou como pendências, a nossa mente tem esse gatilho de ficar nos lembrando tudo aquilo que a gente precisa fazer. Isso nos atrapalha muito o nosso rendimento, mas não só isso, drena a nossa energia e nos impedem de manifestar, criar, fazer acontecer uma nova vida. A partir do momento que você cria essa lista, olhar para essa lista e começar a identificar a natureza de cada uma dessas coisas. Por exemplo, você pode ter colocado uma lista de 20 itens e dentre esses itens você percebe que precisa organizar talvez áreas da sua vida, talvez alguns projetos, talvez a sua casa, talvez algumas pendências ali. E a partir do momento que você começa a identificar a natureza de cada um dos itens dessa lista, você pode até colocar do lado do item qual é a natureza dele, como por exemplo meta, tarefa, pendências, área da vida, dentre qualquer outra coisa, é que a gente passa a ter de fato um entendimento, uma clareza melhor sobre onde nós vamos organizar isso, que é a segunda etapa. Antes de chegar lá eu quero te explicar um princípio. Um dos princípios da organização que a gente aplica não só na nossa casa, mas também nas nossas atividades, tarefas, projetos, é agrupar aquilo que tem a mesma natureza. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista de 20 itens de coisas a organizar na minha vida, eu vou começar a agrupar aquelas que são metas, agrupar aquelas que são pendências, agrupar aquelas que são áreas da vida, rotinas que eu preciso organizar, processos, e com isso eu vou tendo ainda mais estratégia para partir para a segunda etapa. Segunda etapa é você definir onde você vai organizar toda essa sua lista. Uma vez eu ouvi ou li que para existir ordem é preciso que a gente não só tenha clareza do que quer, mas também abra um espaço no mundo para aquilo existir dentro da nossa vida. E quando a gente está falando de organização, a gente de fato precisa olhar para cada um desses itens e definir onde isso vai existir na nossa vida. Suponhamos que
Um dos itens que você colocou para organizar são suas metas de 2023. O segundo passo é definir onde você vai organizar essas metas de 2023. Onde você vai organizar as suas tarefas, onde você vai organizar as áreas da sua vida, onde você vai organizar as coisas que estão em desordem na sua casa. Quando a gente não tem claro onde cada coisa vive, ou então onde cada coisa deve estar, é natural que a nossa vida esteja em desordem. Vou te dar um exemplo muito claro. Se você não consegue ou ainda não tem uma metodologia para organizar seus arquivos, as referências que você vê, os artigos, os livros, é natural que você receba, né, um livro, por exemplo, ou então algo no WhatsApp, ou então vê um site e você saia espalhando em tudo quanto é coisa. Muitas vezes eu já fui dessas, tá? É natural você ter vários caderninhos, mas você não consegue organizar nada neles. É natural que você tenha vários locais para depositar suas referências, por exemplo, se você é produtor de conteúdo. É natural que suas metas estejam espalhadas por aí. Por quê? Porque enquanto você não definir onde organizar, a tua vida vai continuar em desordem. E quando eu crio os meus sistemas de organização no Notion, eu uso um princípio muito interessante que é colher no lugar de colher, garfo no lugar de garfo e faca no lugar de faca. O povo ri quando eu falo desse princípio, mas basicamente o que eu quero te dizer? Se eu tenho, por exemplo, uma gaveta de talheres em desordem, né? Ou seja, suponhamos que esses talheres sejam algo na minha vida que eu preciso organizar, enquanto eu não definir que as facas ficam nesse lugar, nesse compartimento, as colheres ficam nesse segundo e os garfos ficam no terceiro, tudo vai ficar espalhado. Uma vez que eu defino que cada um tem seu lugar, para mim é muito mais fácil ver algo em desordem e colocar no lugar correto. E esse princípio também é aquele princípio de agrupamento das coisas da mesma natureza. Tudo que é garfo eu coloco em um lugar, tudo que é faca eu coloco em um lugar. E isso serve para sua lista de itens. Tudo que é meta, gente, tem que ser agrupada e ser colocada em um lugar. Tudo que é tarefa, você tem que definir um lugar confiável para gerir suas tarefas. Não pode ser na sua agenda física, na agenda eletrônica, no seu bloco de notas, no seu celular, porque enquanto a tua mente perceber que você adota tudo como confiável, nada é confiável. A nossa mente é assim, se ela percebe que você está destralhando, eu vou destralhar essa tarefa ali no meu bloco de notas, isso aqui no WhatsApp, ela continua guardando para si esse lembrete, porque, ela tá vendo que a Gabi tá totalmente desorganizada, ela tá vendo que você não confia em onde você tá depositando essas informações, porque ela tem um histórico. Ela já percebeu que você talvez está passando por um processo de sempre recomeçar, sempre buscar onde é que estão suas informações, ou então sempre tá aí perdida porque você não definiu o lugar de ordem. E é por isso que eu adotei o Notion. O Notion basicamente é um aplicativo onde eu consigo organizar toda a minha vida em um só lugar. Vocês já devem ter percebido tanto que eu sou fã dessa ferramenta, porque de fato ela mudou minha vida, transformou meu empreendedorismo. E é lógico que é por isso também que eu compartilho essa ferramenta para vocês. E a partir dessa compreensão a gente vai para a terceira etapa, que é definir como que a gente organiza. Nessa etapa aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre o Notion, porque foi dentro dele que eu criei um sistema de produtividade. Basicamente, um sistema de produtividade é um local onde eu posso inserir e organizar tudo da minha vida, mas não só isso. Eu posso criar meus processos e usar um sistema para, de fato, não só definir minhas metas, mas acompanhar o progresso, acompanhar meus projetos, organizar dentro do painel de metas tudo e qualquer informação relacionada à natureza, metas. Então, por exemplo, dentro do meu sistema produtivo, eu criei um painel de metas onde eu não só defino a meta, mas eu defino todo o plano de ação, todos os projetos correlatos, todos os documentos que eu produzo em relação a essa meta, todas as ferramentas que eu uso para acompanhar indicadores, por exemplo, e usando aquele princípio, de agrupar tudo da mesma natureza. Então, nesse painel de meta, eu criei um lugar confiável para organizar minhas metas. Mas, gente, não são minhas metas apenas que eu organizo dentro desse sistema de produtividade, mas meus projetos, minhas tarefas, os meus hábitos e todas as áreas da minha vida pessoal e também do meu negócio. Então eu defini não só onde organizar, mas como adotei também um sistema de produtividade com processos. E é disso que a gente fala na terceira etapa.
O como organizar significa que tipo de método você vai fazer para organizar. E esse método pode ser criar rotinas, mapear os seus fluxos de trabalho, criar hábitos de manutenção. Por exemplo, suponhamos que toda vez que você recebe um e-mail na sua caixa de entrada, você simplesmente olha para ele e larga lá, isso com o tempo vai gerar desordem. Então, o que é preciso ser feito? É preciso ter hábitos de manutenção, que são hábitos frequentes, que te colocam em um fluxo de ações. Então, por exemplo, quando eu recebo um e-mail, eu leio o e-mail, isso seria uma segunda ação do meu fluxo. Ao ler o e-mail, me questiono se tem ação ou não. Se tiver ação, eu vou me questionar qual é a ação. Eu tenho que agendar, eu tenho que fazer algo. Se eu tenho que fazer algo, eu tenho que colocar esta ação no lugar das ações. Onde eu guardo as minhas ações? No meu gestor de tarefa. E é muito interessante esse assunto, gente, porque uma vez eu estava andando de carro e refleti sobre isso, que existem dois tipos de pessoa. Já reparou que tem aqueles tipos de pessoa que, quando estão andando de carro, esperam a gasolina chegar lá no tanque de reserva, passar por aquele sufoco, aquela pressão, meu Deus, será que vai dar para chegar num lugar para depois encher a gasolina? Não é nem por falta de dinheiro, talvez é por um hábito mesmo que ela tem esse comportamento, de sempre esperar chegar a um ponto crítico para ela agir. Mas também tem aquelas pessoas que, diferente desse primeiro tipo, eles não esperam a gasolina acabar. Talvez ali chegou na metade do tanque, ele já tem o hábito de encher para sempre manter a mente tranquila. Essa segunda pessoa é uma pessoa que vai mais vezes dentro de um posto de combustível para abastecer, mas é uma pessoa que vive mais tranquila. O desgaste que ela tem de talvez ir com mais frequência a um posto de gasolina é bem menor do que o desgaste que aquela outra pessoa tem de esperar o tanque acabar, passar por aquele sufoco para encher o tanque. Então observe que existem dois padrões de comportamento. E talvez você seja essa primeira pessoa que espera a tua vida chegar num ponto crítico de desordem, espera o teu emocional entrar em colapso, estar em ansiedade, depressão, frustração extrema no teu emprego para você começar a agir. Isso é um padrão comportamental. Eu estava refletindo sobre isso, tive essa reflexão há anos atrás, onde eu entendi, nossa, eu não posso ir por esse caminho, eu tenho que ir para esse. E os hábitos de manutenção servem para isso. Às vezes você está aqui olhando o teu e-mail, é chato ter que seguir um fluxo de olhar para ele, tem ação, não tem? Se tiver ação, eu tenho que agendar em algum lugar. Talvez seja chato para você no início, mas quando você começar a colher os benefícios disso na tua vida, aí sim você vai ver que é muito menos oneroso viver assim, com esse estilo de vida, com hábitos de manutenção, do que aquele em estado crítico, de estado de tanque de reserva, que é o que eu gosto de ensinar para os meus alunos. Então eu trouxe esse exemplo para você começar a raciocinar em que modus operandi você está vivendo a tua vida. No terceiro passo, que eu ensino para vocês dentro do curso MAP, que é o curso de produtividade, organização e estratégia, que inclusive nós vamos lançar agora. Se você quiser se inscrever, deixe o seu nome aqui na lista de espera. Dentro desse curso, gente, eu ensino todas as etapas para você fazer o seu planejamento estratégico, para você aprender a se organizar, para você ter clareza, colocar a tua vida em ordem, para se preparar para ter mais produtividade e alcançar suas... Tudo em um só lugar. Eu uso o Notion para isso, então dentro do curso vocês vão perceber o tanto que é um dos cursos mais completos que eu já lancei no mercado. Então quero te convidar, porque nós vamos fazer um evento imperdível, e para saber mais informações basta você se cadastrar aqui. Então lá eu explico toda a metodologia que você tem para definir o seu modus operandi, os seus processos, o seu fluxo de trabalho. Você vai entender como criar uma estratégia para chegar no seu objetivo. E a quarta etapa é definir, gente, quando você vai organizar isso tudo. Essa lista, como eu disse, não vai ser organizada assim. Ela vai precisar de uma estratégia para ser organizada. E uma das primeiras coisas é você aprender a lidar com a sua agenda, aprender a lidar com a sua gestão de tarefas,
com prioridades, com a sua gestão de tempo. Você vai entender que a organização é um processo contínuo. Não adianta nada você saldar aquela lista de itens que você criou, porque a vida vai te dar mais itens daqui para frente. Então é importante, não é você apagar toda aquela lista de tarefas ou então concluí-la. O importante é você aprender uma metodologia para se manter em um ritmo sustentável, em um processo sustentável de organização. Então, a partir desse momento, é importante que você defina rotinas de organização para cada um desses itens. Como, Gabi? Entendendo quais são os fluxos que derivam deles. Qual é o fluxo que eu preciso criar para manter esse item organizado? Suponhamos que esse item que você colocou na sua lista seja um item frequente, como, por exemplo, a área financeira da sua vida. Para essa área financeira estar em ordem, eu preciso, por exemplo, ter um sistema de controle financeiro. Eu preciso alimentar esse sistema. Eu preciso ter hábitos que me levem em direção aos meus objetivos financeiros. Se o seu objetivo é guardar dinheiro ou ganhar mais dinheiro, você vai precisar criar hábitos, criar ações com frequência. Essas ações se repetem, que vão formar a sua rotina diária para você chegar no seu objetivo. Então, definir o quando fazer não significa apenas definir uma data para você concluir cada item, mas sim definir datas a partir do fluxo que você também vai criar para gerir esses itens no futuro. Por último, a quinta etapa, ou seja, o quinto passo, esses passos que eu te apresento tem uma ordem, é você de fato gastar o seu tempo executando. Executando essa lista, executando esses itens. E essa execução, gente, ela demanda de fato entender o que é prioridade. Uma das formas também de você olhar para essa lista é começando a inserir ao lado de cada item se esse item precisa ser resolvido em curto, médio ou longo prazo, ou colocando também o critério de importância. É um item urgente? É um item importante? Qual é a prioridade, a classificação de prioridade de cada um desses itens? Então essa lista ela vai te dar esses subsídios para você conseguir fazer uma gestão melhor de todas essas áreas. Então esse vídeo, essa conversa aqui, foi um vídeo criado para te dar clareza desse processo e para te dar um pontapé, que nada mais é de forma resumida. Entenda o que você precisa organizar, defina com clareza aquilo que você quer organizar em 2023 ou aquilo de 2022 que você ainda trouxe para 2023, mas quer saldar. Defina onde você quer organizar, abra um lugar no mundo para aquilo existir, defina um lugar de ordem, para que quando aquilo saia do seu lugar de ordem, você saiba onde colocar e a sua mente não gaste tanta energia pensando como ou onde organizar aquilo. Defina como você vai fazer essa organização, adote uma metodologia, adote processos, hábitos de manutenção e principalmente a estratégia para você saldar esses itens dessa lista. Defina quando você vai praticar essas ações. Não espere o tanque da sua gasolina entrar no modo reserva, seja aquela pessoa que adota os hábitos de manutenção e defina de fato o momento de execução. E eu vou te dar um exemplo muito claro sobre de onde que eu aprendi a importância de hábitos de manutenção. Não sei se foi no livro Arrume Sua Cama ou no livro Hábitos Atômicos que o autor, sempre que ele escovava os dentes, por exemplo, ele tinha o hábito de limpar a pia e a pia sempre se mantinha em ordem. Então, muitas vezes os hábitos de manutenção não precisam ser estratosféricos, eles podem ser simples, mas que vão otimizar a sua rotina, vão diminuir seu tempo e vão te dar aquele resultado que você deseja. Isso pode ser adotado para toda e qualquer rotina, como por exemplo sua rotina de trabalho. Suponhamos que sempre que você receba arquivos ou baixe arquivos no seu computador, você tenha o hábito de, logo após o final do expediente, destralhar aqueles arquivos que você não precisa para a lixeira e organizar aqueles que você precisa nas suas pastas adequadas. Isso vai evitar, gente, que você tenha um monte de arquivos espalhados no seu computador, vai otimizar o seu armazenamento com um simples hábito diário de manutenção. Mas não só isso, tá? Não só os hábitos diários são importantes, é importante a criação de processos. É importante, gente, que em 2023 você domine a habilidade de criar os seus processos, não só pessoais, mas também da sua empresa. Os processos, eles te ajudam a otimizar o fluxo de trabalho, a te dar mais clareza
sobre as etapas de cada um dos fluxos. Por exemplo, um exemplo de processo muito claro que eu faço todas as manhãs. Todas as manhãs eu faço suporte matinal para os meus alunos, eu entro no grupo, eu entro nas plataformas para esclarecer as dúvidas. Então, dentro desse grande grupo de suporte matinal, eu coloquei etapa 1 dentro do Notion, acessar o grupo do Telegram, etapa 2, acessar a plataforma que eu hospedo os meus cursos, etapa 3, acessar o YouTube, etapa 4. Você entende que existe um fluxo de trabalho? E esse fluxo para mim é muito claro, a minha mente não me sabota mais na hora de executar, eu sento e faço. Isso diminui também a procrastinação. Etapa 4 é definir o momento de fazer. Nesse exemplo que eu dei, eu sempre, todos os dias, faço esse fluxo. Então, eu mantenho minha rotina de suporte organizada. Eu sei, por exemplo, que a partir das dúvidas que eu extraio da plataforma, eu tenho um banco de dados de dúvidas onde eu registro todas as dúvidas dos meus alunos e eu defini o lugar de ordem daquelas dúvidas. Então, quando eu preciso consultar esse material, seja para aperfeiçoar minhas aulas, seja para esclarecer uma dúvida que já foi esclarecida, eu vou nesse banco de dados, porque eu defini o lugar de ordem. Então, dentro desse processo, eu apliquei todos esses princípios. E, claro, mais importante, talvez 70% daquilo que eu estou te dizendo é execute. Faça, execute seus hábitos, execute seus processos, mantenha a tua vida em ordem. E lógico, gente, dentro dessa execução entra também a etapa de planejamento e revisão, que é muito importante, eu ensino no MAP, que é o nosso curso de produtividade. Lá dentro você vai ter uma noção completa de tudo que você precisa planejar em determinados períodos. O que eu tenho que fazer no meu planejamento semanal, o que eu tenho que fazer no meu planejamento trimestral, mensal, com o intuito de te dar mais clareza do caminho e do método que eu vou te apresentar. Então, mais uma vez, te convido para estar conosco, se inscreva aqui na lista de espera, participe do nosso evento, do nosso curso MAP. E lógico, gente, se prepare para as promessas que Deus tem para sua vida em 2023, porque 2023 é nosso. Comenta aqui, 2023 é nosso. Se você chegou aqui até o final, está comprometido com você, com as suas metas de 2023. E até o próximo vídeo.